preenchimento da APR, Análise Preliminar de Risco. Procedimento que acaba passando e muito importante antes da liberação de uma empresa, né, ou de uma equipe para trabalhar em altura. Preenchimento da APR, Análise Preliminar de Riscos. Então, a própria NR35, ela indica que antes de uma atividade em altura acontecer, deve-se fazer, né, o preenchimento de uma permissão de trabalho, ou de uma APR, uma análise preliminar de riscos, né, ou uma permissão de trabalho. Às vezes a nomenclatura ela pode se alterar dependendo da empresa, né? Então isso é um documento muito importante, né? É um documento preventivo que durante o seu preenchimento a gente vai estar reconhecendo e analisando essa atividade, podendo antecipar condições de riscos que podem gerar acidentes, né? E tem um ponto muito importante a gente discutir, que pode isentar, né, essa equipe de estar fazendo, né, preenchendo essa análise preliminar de risco antes da atividade em altura, que são condições onde o trabalho em altura é um trabalho considerado rotineiro. Então, nessas atividades, se dispensa a análise preliminar de risco. Por que se dispensa? Porque não estamos falando de uma atividade não rotineira, né, de uma atividade esporádica, mas sim em condições que nós falamos de atividades rotineiras, fazem parte da rotina, do dia a dia do funcionário. Mas não esquecer do que? Não basta apenas não preencher a APR, né? Nós teríamos que ter uma ordem de serviço já preenchida. Então, a partir do momento que você tem aquela atividade avaliada da forma correta, e dentro de uma ordem de serviço, um serviço padronizado, eu dispenso a minha APR. Então, qual seria o benefício de trocar, entre aspas, né, uma ordem de serviço por uma APR e vice-versa? Que a ordem de serviço, na teoria, você preenche uma vez, faz o treinamento do funcionário e, por se tratar de uma atividade rotineira, né, a exposição de risco sempre será a mesma, independente do dia que aconteceu. Então você preenche uma vez só, né, e só precisa atualizar essa ordem de serviço se atualizar algum tipo de risco ou detalhe da atividade. Agora, a análise preliminar de risco, a APR, ou a permissão de trabalho, né, a PT, já são documentos que precisam ser preenchidos, elaborados, feitos antes da atividade, né? Então, por exemplo, hoje uma equipe vai trabalhar em altura na empresa onde eu trabalho. Eu preciso pedir para que ela preencha essa APR antes da atividade. Terminou a atividade, fecha a APR, né? E outro dia a mesma coisa, abre e fecha a APR. Já para uma equipe fixa de uma indústria, por exemplo, onde eu tenho atividade rotineira, a ordem de serviço você não precisa abrir e fechar. Você planeja essa atividade uma vez, treina a equipe, e desde que a atividade se mantenha a mesma, ela vai usar o mesmo documento, né? Então a gente economiza em tempo.